Olá, meu nome é Daniene, eu sou facilitadora do Instituto Sentido. Estou aqui mais uma vez para um segundo vídeo, também com a participação do Maurício como convidado, para a gente poder refletir na série O Sentido do Autoconhecimento. E dessa vez, nesse segundo vídeo, a gente decidiu falar um pouco mais sobre o autoconhecimento dentro do contexto da pandemia. Então, nós vamos trazer aqui, da maneira mais sucinta possível, algumas reflexões do sentido do autoconhecimento dentro desse contexto que estamos vivendo no momento, que todos nós, que o mundo está vivendo neste momento. E antes de iniciar, eu vou falar rapidamente do que é o Instituto Sentido para quem ainda não conhece. O que é o Instituto Sentido? É o ambiente onde você é aprendiz e educador de si mesmo. E de que maneira? Dentro de atividades, tanto em um grupo, quanto atividades individuais, junto com o facilitador. E com base em que são feitos esses atendimentos e essas atividades? Com base na constelação familiar sistêmica, na programação neurolinguística e na educação de essencialidades do sistema Tempo de Ser. Então, o que o Instituto Sentido oferece? Palestras, rodas de conversa e cursos relacionados ao ser humano de maneira integral, vivências com técnicas de PNL, workshops de constelação sistêmica, o programa INEX do sistema Tempo de Ser, atendimentos individuais e ou em grupo. Em resumo, a proposta do Instituto Sentido é utilizar e integrar todas as ferramentas para que você possa olhar o que sente necessidade em sua vida e desenvolver suas potencialidades, aprendendo a lidar consigo mesmo e, consequentemente, com as demais pessoas dentro de um coletivo. Dentro dessa proposta do Instituto Sentido, são realizados eventos como rodas de conversa. A roda de conversa são eventos gratuitos, realizados mensalmente, em que abordamos temas relacionados ao ser humano e ao autoconhecimento. E nesta semana, nesse mês, realizamos a roda de conversa com o tema A Crise de Sentido Revelada pela Pandemia. E nesse contexto, nós consideramos a crise como um estado de incertezas, de dúvidas e declínio, esses três estados que se sobrepõem, relacionado à palavra sentido como o significado das coisas e a direção que nós damos a ela. De maneira resumida, nós abordamos incerteza sobre o significado e a direção que damos a aspectos da nossa vida. Dentro dos dois sinônimos, que é da palavra sentido que abordamos, que é significado e direção, significado consideramos nossos valores e nossas crenças, qual o significado que damos, dentro da nossa vida. E a direção, que direção nós olhamos, que direção nós observamos e que direção nós nos movimentamos? Só para o que é externo a nós ou para o que é interno a cada um de nós? No decorrer da atividade, nós abordamos junto com os participantes, que aproveitamos aqui para agradecer também a contribuição nos estímulos do autoconhecimento, o que nos acrescenta também na nossa continuidade desse processo. Nós abordamos alguns aspectos que consideramos necessários, não só para essa situação de pandemia, mas para a existência humana em si. Um desses aspectos é olhar mais atento para aspectos da nossa vida e se nossos valores e crenças estão coerentes com nossos objetivos. Nesse ponto, você já considerou isso? Outro olhar mais aprofundado com relação aos significados. Estar disposto a olhar para o que ainda não foi visto de si mesmo, que está inconsciente. Você considera que existem aspectos seus inconscientes? E se considera, você está disposto a olhar para eles? E mais uma consideração agora relacionado à questão da direção. Nós consideramos a importância do autoconhecimento, da autoaceitação e da autoaprendizagem. Ou seja, a direção seria mais importante olhar para o interno. Nesse momento, para onde você está direcionando mais o seu olhar? E para ilustrar tudo isso que falamos até agora, tanto quanto ao significado quanto à direção, o Maurício vai trazer um exemplo para a gente.
Com relação à direção e sentido, que a gente acabou de ouvir agora, a gente pode citar um exemplo de Michelangelo, que com toda a capacidade que ele tem, ele esculpiu isso numa pedra inteiriça de mármore. E quando ele foi perguntado sobre como ele conseguiu deixar essa imagem quase beirando a perfeição, ele simplesmente disse: eu só tirei o excesso. Mas como assim só tirou o excesso? Será que já estava dentro dele essa imagem e ele só materializou no externo? E aí, pegando esse exemplo que o Maurício trouxe, esse exemplo, na verdade, ilustra a consideração principal que a gente está tendo agora, que é: o que percebo e materializo fora de mim, externo, está dentro de mim. Então, é essa questão, é essa consideração, é essa reflexão que a gente está querendo trazer hoje dentro da série do sentido do autoconhecimento. E no contexto, claro, da pandemia. Então, para a gente colocar algumas considerações aqui finais desse vídeo para reflexão, qual o nosso foco principal aqui de reflexão? Na verdade, não só o foco, mas o que a gente queria deixar de reflexão para todos nós. Para vocês que estão começando a refletir sobre isso agora e para a continuidade da nossa reflexão. Não é apenas alterar a direção do olhar, mas também aprender a integrar externo e interno de maneira mais consciente. Não é apenas questionar significados, mas também perceber quais são importantes para seu propósito. E é essa reflexão relacionada ao autoconhecimento que a gente trouxe nesse momento. Bom, e encerrando esse segundo vídeo da série, nós queremos deixar mais uma consideração. Será que essas crises de sentido, tudo isso que a gente trouxe para reflexão, foi criada pela pandemia ou revelada pela pandemia? Se vocês prestarem atenção, o título que nós colocamos no evento é Revelada. Então, a pandemia só está dando a oportunidade de deixar mais visível essa crise, ou mais visíveis estas crises que cada um de nós vivencia na existência humana. Alguns sentem de uma maneira, outros sentem de outra, cada um à sua maneira vivencia crises. E poderia ser... Hoje é a pandemia, mas poderia ser uma outra situação, ou nem precisar de uma situação planetária assim, cada um em si, na sua própria vida, no seu próprio universo ali particular, pode ter essas crises e ser observada. Daí a necessidade do autoconhecimento e desse auto-olhar. E para concluir, nós vamos deixar então mais uma reflexão relacionada a esse tema, que é uma reflexão de um post que nós colocamos nas mídias sociais do Instituto Sentido na semana passada. A frase é: não posso esperar que meus feitos tenham sentido para mim, se nem eu ainda tenho sentido para mim mesma. Resumindo, como esperar que o mundo que eu vejo fora de mim tenha sentido para mim, se nem o que eu tenho aqui dentro ainda, que está mais perto de mim, que sou eu mesma, tem sentido para mim? Fica aí a reflexão, fica aí mais um estímulo para essa semana, dentro da série Qual o Sentido do Autoconhecimento? A série Sentido do Autoconhecimento, para a gente refletir essa importância na humanidade, essa importância dentro de ser humano. Agradeço mais uma vez a oportunidade e até o próximo vídeo. Até lá. Até!